Fique dentro deste homem, dentro desta mulher, eu te peço. Tira, meu Deus, toda distração, meu Deus, da agora em diante, do olho desse homem, dessa mulher, que eles venham estar ligados no céu neste momento, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 32. Quem achou, fala amém. Amém. Alguém não achou nesta noite? O livro de Atos é o quinto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? A Bíblia vai dizer a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. E aconteceu o que? Passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, a qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona. Os pais se converteram ao Senhor. Eu vou ler o verso 34, a igreja lê comigo. Amém? Fala comigo. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faça a tua cama. E logo se levantou. Amém? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Jesus está falando aqui de cura. Tem alguém aqui que precisa de uma cura? Tem alguém aqui que precisa de um milagre? Jesus está falando de um paralítico que recebeu. Jesus está falando que cura. Alabasturi decanda, alamanasturi ramai. Pode tomar tua assento glorificando o nome do Senhor. Nesta noite nós nos encontramos com o missionário Pedro. Nessa noite nos encontramos com o apóstolo Pedro. Nessa noite nos encontramos com aquele que estava andando e fazendo a obra de Deus. Mas eu quero fazer os irmãos aqui voltar um instante lá atrás da história, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, em cima da cruz, ele veio entregar o seu Espírito, dizendo: Pai, a ti entrego o meu Espírito, e expirou. A Bíblia vai dizer que Jesus é sepultado, mas na manhã, na madrugada do terceiro dia, ele ressuscitou. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece aos seus discípulos e deu uma ordem aos seus discípulos. Disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda a criatura. Marcos 16 e 15. A Bíblia vai dizer que alguns instantes antes de Jesus ser levado deste mundo, ser levado desta terra, aproximadamente após 40 dias estando com os apóstolos e uma multidão de 500 testemunhas, a Bíblia vai dizer que os discípulos fazem uma pergunta para o mestre, dizendo: mestre, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Mas esta não é a mensagem. E ele vai dizer que para eles não interessava saber aquilo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder e domínio, mas o Senhor disse, o Senhor fez uma promessa naquele momento. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, fala Atos 1 e 8. Jesus fez uma promessa: mas recebereis virtude e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Jesus fez uma promessa. E eu aprendo, irmã Neuza, com Números 23 e 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem uma promessa de Deus, tenha certeza. Pode demorar um dia, 2, 10, 1 ano, 10 anos, 50, mas vai se cumprir na sua vida. Se Deus um dia te fez uma promessa, Ele vai fazer. A Bíblia vai dizer que é passado o tempo, e aqueles homens vão até o cenáculo e ficam lá reunidos, numa multidão de quase 120 pessoas, junto com os apóstolos e discípulos, mulheres, crianças. A palavra de Deus vai dizer as mulheres ali, os homens ali reunidos. A palavra de Deus
vai dizer que de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, a qual repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Naquele momento se cumpre a promessa de Deus. Mas aí eu poderia perguntar: para que é a promessa, evangelista? A promessa é para eu e você sermos testemunhas. Ninguém é batizado no Espírito Santo somente para pular, para rodar, para falar em línguas estranhas, não. Nós recebemos o Espírito Santo para ser testemunha do Senhor. E a Bíblia vai dizer que ali vai começar a jornada de Pedro, o apóstolo Pedro. Porque o Pedro que era um brigão, o Pedro que não levava desaforo para casa, o Pedro que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, é o Pedro que se levanta em Jerusalém e começa a pregar a palavra de Deus. É o Pedro que agora é outro Pedro, porque a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 10 e verso 7: e quando o Espírito do Senhor se apoderar de ti, se tornará em outro homem. Quando o Espírito de Deus entra na sua vida, homem e mulher que me ouve, você será outra pessoa. Você será transformado, as suas atitudes, o seu caráter, as suas ações, as suas falácias, tudo será transformado, porque o Espírito Santo muda a sua vida e muda a sua história. A Bíblia vai dizer que Pedro começa a pregar a palavra. Mas eu quero que você entenda nessa noite quem era Pedro. Pedro era um homem pescador, e um homem que a Bíblia vai dizer que era indouto, um homem analfabeto. E um homem analfabeto começa a citar versículos da palavra de Deus, e de repente ele vai citar um versículo que não tinha nem como ele saber naquele momento, porque estava perdido aquelas escrituras, a escritura do profeta Joel, onde diz: eis que no final dos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos, e os filhos e filhas profetizarão. Se cumpriu uma promessa, Pedro começa a pregar, Pedro começa a falar de Jesus, começa a anunciar Jesus, e a Bíblia vai dizer que quase 3.000 pessoas se agregaram ao reino dos céus naquele dia. Quase 3.000 almas se agregaram. Pedro estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 3, que Pedro e João vai descendo a hora nona para o templo. Estavam indo orar, estavam indo buscar a Deus. E a Bíblia diz que na porta do templo, chamada Formosa, havia ali um coxo, um paralítico ali, pedindo esmola. Imagine mandando aquele homem dizendo: me dá uma esmola. E Pedro olha para o paralítico e diz: olha para nós. Naquele momento chamou a atenção de todo mundo. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Pedro vai virar para aquele homem e vai dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. Talvez você chegou na presença de Deus se arrastando. Talvez você hoje chegou oprimido por um problema. Talvez você chegou aqui oprimido por uma enfermidade. Talvez você chegou aqui oprimido, se arrastando, sem força. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração: levanta-te nessa noite. Levanta nessa noite dessa situação que você está passando e se coloca de pé na presença do seu Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro, tomando o paralítico pela mão direita, o colocou de pé, e naquele momento aquele homem permaneceu de pé e saiu soltando e glorificando a Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, se acompanha a ele sinais, milagres, onde chega a presença de Deus manifesta, a unção de Deus chega. A Bíblia vai dizer que esse Pedro vai começar a ir por toda parte, que toda parte era essa, Judeia. Lembra da promessa, Atos 1 e 8, Jesus disse: ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria e toda a Judeia. Pedro vai começar a caminhar pela Judeia. Antes de passar pela Judeia, ele passa por Samaria e vai pregando a palavra. A Bíblia diz que em Samaria Pedro e João oram, pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Aí Pedro andando por toda a Judeia, a Bíblia vai dizer, chegando no texto dessa noite onde eu começo a pregar, que aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Irmã Eude, que é isso? Santos que habitavam em Lida. Ele foi se encontrar com a igreja que estava lá em Lida. E o que acontece, irmã Jennifer, na igreja? Na igreja tem milagre.
Na igreja tem sobrenatural de Deus. Você não vai receber milagre ficando dentro da tua casa. Você vai receber milagre quando você sai do teu lar, vem na presença de Deus e começa a adorar o nome dele. A Bíblia vai dizer que Pedro vai até a igreja, Pedro vai até os santos que habitavam em Lida. Agora eu quero que você feche o olho por um instante. Fecha teu olho agora. Imagina o pastor Pedro, o apóstolo Pedro chegando naquela igreja, chegando naquela cidade. Imagina agora, Pedro vai chegando naquela cidade, saudando os irmãos com a paz do Senhor, conversando com os irmãos naquele momento. E algum irmão vai lembrar, aproveitando que o Senhor está aqui, apóstolo Pedro, nós temos um irmão chamado Enéas, que há 8 anos ele está enfermo, que há 8 anos ele é paralítico, que há 8 anos ele está preso por uma enfermidade. Você pode imaginar? E Pedro falando, eu vou lá fazer uma oração por ele. Agora você pode imaginar Pedro entrando numa casa desse homem chamado Enéas. Como era essa casa? Será que essa casa tinha alegria? Será que essa casa tinha paz? Será que essa casa era feliz? Tendo aquele homem enfermo dentro de casa. Você pode imaginar aqui? Você pode imaginar como era a vida daquele homem, sendo paralítico, sendo dependente, quem sabe de uma esposa, de uma mãe, de um pai, sendo dependente. Você pode imaginar? Você pode imaginar como era aquele homem estando preso 8 anos numa cama? Você pode imaginar isso? E agora olha para a sua vida. Muitas das vezes você quer reclamar, mas Deus não fez na minha vida. Muitas das vezes você quer murmurar, falando, mas ainda não aconteceu o que Deus falou na minha vida. Muitas das vezes você quer murmurar, mas eu te pergunto, a sua vida e a vida de Enéas, qual é a diferença nesta noite? 8 anos dependendo dos outros, 8 anos paralítico, 8 anos preso numa cama, 8 anos com sonhos enterrados, 8 anos amarrados os sonhos, os projetos, a alegria e quem sabe até a festa na balada. Imagina 8 anos Pedro, pessoas vindo orar por ele, Pedro não orar por Enéas, e um orava, outro orava, nada acontecia. 8 anos naquela situação, você pode imaginar? 8 anos naquela situação, não é 8 dias, não é 8 semanas, não é 8 meses, são 8 anos de uma vida de uma pessoa presa numa cama, dependendo de outra pessoa. Você pode imaginar? E muitas das vezes murmuramos, muitas das vezes reclamamos, muitas das vezes achamos que a nossa vida não está bom, porque não temos dinheiro para muitas das vezes pagar um boleto, alguma coisa que atrasou, que não temos dinheiro para fazer alguma coisa que nós quer, não temos dinheiro às vezes de comprar algo que nós queremos. Mas quando eu olho para essa palavra eu vejo quão Deus tem sido bom na minha vida e você, Deus tem sido bom na sua, permitindo que você esteja andando, permitindo que você ainda esteja caminhando, permitindo que lá naquele trabalho tenha pessoas que te atribulam, bagunça sua mente, mas você ainda pode trabalhar, você ainda tem força de se alimentar sozinho, tomar um banho sozinho, comer, beber sozinho. Imagina, olha como Deus é bom na sua vida. 8 anos preso por uma enfermidade, 8 anos preso por uma enfermidade, 8 anos de sonhos enterrados, 8 anos amarrado naquela cama, 8 anos com a tristeza, 8 anos quem sabe com a depressão, 8 anos com Satanás falando na vida dele, porque você não tira a sua vida, você não é ninguém, você é esquecido e acima de tudo Deus não te ama. Olha a situação que você está passando. Quem sabe tem vidas nessa noite que você tem enfrentado um problema tão grave e vem na sua mente o pensamento: Deus não me ama, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Mas eu aprendo, irmão, eu com a Bíblia. A Bíblia vai dizer, Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas há tempo de se alegrar. Porque é 8 anos Enéas nessa situação, é 8 anos preso numa cama, mas um dia a unção de Deus chegou na casa de Enéas. Um dia a bênção de Deus chegou na casa de Enéas. O que impede hoje da unção de Deus entrar na sua casa? O que impede hoje da unção de Deus entrar nessa sua causa impossível? O que impede da unção de Deus mudar a sua vida hoje, se você quer? O que impede uma palavra dessa você não glorificar é porque você não crê. É momento de adorar o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, e aconteceu que Pedro,
passando por toda parte, veio também os santos que habitavam ali. E a Bíblia vai dizer aqui no verso 33 e diante: achou ali um certo homem chamado Enéas. Pedro não sabia que achava Enéas, não estava programado achar o Enéas, não estava programado achar o Enéas. E a Bíblia vai dizer: jazendo numa cama havia 8 anos. O que significa a palavra jazendo? Deixado para morrer, esquecido, abandonado. Tem vidas nessa noite que estão se sentindo abandonados por Deus. Tem vidas nessa noite que se sente abandonado pela família. Tem vidas nessa noite que se sente esquecido. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração. A Bíblia diz no Salmo 27, no verso 10, que ainda que a sua mãe e seu pai te abandonasse, o Senhor te recolheria. O Senhor não se esquece de você. O Senhor não se esquece do que Ele te prometeu. O Senhor não se esquece de você. E eu tenho uma palavra para o teu coração. Hoje é o dia que o Senhor se lembrou de você. Hoje é o dia que o Senhor se lembrou da sua causa. Hoje é o dia que o Senhor vai entrar com providência na sua vida. Nessa noite nós estamos aqui nesta campanha, a unção da cura. Por tema, Tiago, no seu capítulo 5 e do seu verso 5. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Esse tema encaixa com essa palavra perfeitamente. Por quê? Porque um homem está 8 anos enfermo, 8 anos doente, e chega a unção de Deus através da vida de Pedro dentro da casa dele. 8 anos de sofrimento. Há tanto tempo você pode estar sofrendo, mas basta uma palavra de Deus hoje, alguns segundos, e Deus faz na sua vida. Muda o cenário, aquilo que você está vivendo e aquilo que você está passando. Porque a Bíblia vai dizer, aqui eu imagino uma oração aqui, de nem 15 segundos aqui. Chega Pedro, olha para aquele homem, e Pedro, cheio do Espírito Santo, vai falar: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Irmão, irmã, nessa noite, Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te levanta hoje. Jesus Cristo te coloca de pé hoje. Você pode estar no fundo do poço. Hoje Jesus te coloca os pés sobre uma rocha. Você poderia ser o último da fila, mas hoje Jesus tem poder de colocar você na frente. Glória a Deus, aleluia. É 8 anos de sofrimento, está acabando tão rápido, não é? 8 anos de sofrimento, mas não abrir e piscar de olhos. Em 15 segundos aqui nessa oração de Pedro, o milagre aconteceu. Então eu te pergunto mais uma vez e te digo um texto da palavra. A Bíblia diz em Gênesis 18 e 14 que Deus disse a Abraão: Abraão, haveria alguma coisa difícil para mim? Haveria alguma coisa impossível para o seu Deus nessa noite? Eu olho para esta palavra há tanto tempo, este homem sofrendo, em poucos segundos o milagre aconteceu. Você se lembra da palavra de Deus que vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se hoje Deus decretar na sua vida, o milagre vai acontecer. Se sai do trono de Deus hoje uma resposta, vai ter resposta. Se sai do trono de Deus, ela entrou enferma, mas vai sair curado. Se sai do trono de Deus, entrou nessa noite preso por remédio controlado, mas vai sair dessa noite liberto desses remédios. Esse Jesus é maravilhoso. Você pode adorar o nome do Senhor nesta noite, porque Ele é fiel para operar. A Bíblia vai dizer que Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e faz a tua cama. E logo se levantou. E logo se levantou. Tanto tempo sofrendo para Deus fazer tão rápido. Tanto tempo, às vezes, muitas das vezes murmurando, e para Deus fazer tão rápido, é tão fácil. Mas basta eu e você buscarmos a presença dEle e cremos para Ele fazer. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas das vezes a pessoa diz assim: mas eu busco, não acho. Você vai querer me convencer que o erro está em Deus? O erro está em Deus? Não. Muitas das vezes nós não temos fé suficiente para receber de Deus. Temos que ter uma confiança. Alguém vai perguntar: mas o que é a fé então? A fé é o simples fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Hoje eu estou sofrendo com essa doença, mas amanhã eu vou estar curado. Hoje eu estou tendo que ir no hospital, mas amanhã eu vou estar em casa em paz. Hoje eu estou preso nesse remédio, mas amanhã Jesus vai me libertar. Tem que crer. Tem que crer. A Bíblia vai falar de uma mulher 12
12 anos sofrendo mais ainda do que esse homem. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu dentro dela uma coisa chamada fé. A Bíblia diz, a fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra. Ela ouviu falar de Jesus, nasceu a fé. E ela disse, se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. E a Bíblia diz que ela foi, tocou nas vestes e foi curada. Por quê? Porque despertou uma fé dentro dela. Hoje é uma noite que você tem que romper a barreira entre a fé e a incredulidade. Tem que romper essa barreira hoje. Porque não adianta você ouvir um homem de Deus, uma mulher de Deus pregar, alguém falar para você a palavra de salvação, se você não crer verdadeiramente e abrir o seu coração. Eu prego que Jesus faz milagre, primeiro porque eu creio, e também porque muitas das vezes eu já vi Jesus fazer milagre. Muitas das vezes já vi Jesus curar, já vi Jesus libertar. Então eu tenho certeza que para Jesus curar qualquer enfermidade é simplesmente Ele querer e nós tocar Ele com fé nesta noite. Daqui a pouco vai ser ungido os irmãos, e a Bíblia diz para ungir com óleo, que a oração da fé sarará o doente. Hoje é a noite de você sair para casa liberto desse mal. Hoje é a noite de você voltar para sua casa curado desta enfermidade. Mas você tem que crer dentro do seu coração. Porque isso aconteceu na vida desse homem porque ele creu. Porque senão imagina ele lá na cama, não sentado, mas deitado. Quantas pessoas não devem ter orado por ele, irmão Adriano? Quantas pessoas não devem ter posto a mão nele, orado nas pernas, orado no corpo dele, orado na coluna, quem sabe? E 8 anos é a mesma coisa, aí chega um lá e diz, né, Jesus Cristo te dá saúde. Mas ele creu. E ele crê, na Bíblia diz, e logo se levantou. Se nessa noite você romper a barreira da incredulidade e entrar na barreira da fé, hoje você receberá o milagre da sua vida. É muito interessante ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Sabe por quê? Porque nós aprendemos com a Bíblia que o Espírito Santo é aquele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Quando nós chegamos no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, está o evangelista Felipe pregando para um homem, e aquele homem vai e é batizado. Aquele homem creu, aquele homem se converteu. E quando nós chegamos no capítulo 9, sabe o que acontece? Pedro não precisou pregar a palavra. O que foi preciso ali foi as pessoas ver o milagre que Jesus fez para crer e se converter. A Bíblia vai dizer aqui, e viram de todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. As pessoas viram o milagre e se converteram. Evangelista, por que você está falando isso? Tem pessoas que sabem o que você está passando. Tem pessoas que sabem o que você está sofrendo. Tem pessoas que sabem o que você está chorando. Mas quando Deus fizer na sua vida, essas pessoas vão ver e vão ter que crer que tem um Deus do céu, que tem um Jesus que opera, que cura, que liberta, que transforma, que pega o que está embaixo, coloca em cima, que salva e que é maravilhoso na sua vida. Você pode dar glória a Deus por essa palavra. Esse Jesus é fiel, esse Jesus é maravilhoso. A necessidade hoje de você romper essa barreira e ter certeza que Jesus pode fazer na sua vida. Poxa, há tanto tempo você está nesse problema, há tanto tempo sofrendo, há tanto tempo que impede você hoje de receber. É só tocar no Senhor com fé, é só crer no agir dEle, é só crer no poder dEle. Porque se tem uma coisa que chama a atenção de Jesus, é despertar uma fé. Isso chama a atenção de Jesus. Evangelista, prova isso para mim na Bíblia, eu te provo. A Bíblia vai contar de um homem que não era crente, um homem que não era judeu, mas ele tinha fé. A Bíblia vai dizer que um homem chamado, denominado de centurião de Cafarnaum pela Bíblia, vai chegar diante de Jesus, um homem de autoridade, um homem que mandava e o povo obedecia, um homem de dinheiro, vai dobrar o joelho diante de Jesus e vai dizer para o Senhor assim: Senhor, eu tenho um criado em casa que está paralítico e endemoniado, violentamente atormentado. E a resposta de Deus, a resposta de Jesus para ele naquele instante foi: eu irei e lhe darei saúde. Porque o sentimento de Jesus não é que você fica preso na enfermidade. O sentimento de Jesus não é ver você depressivo, ver você ansioso. O sentimento de Jesus não é ver você derrotado, ver você na falência, ver você destruído, não. O sentimento de Jesus é abençoar a sua vida hoje. Esse é o sentimento de Jesus. Isso é o que Ele quer fazer.
Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem barrou Jesus. Eu garanto que se qualquer um que está aqui tivesse a oportunidade de Jesus ir na sua casa, você ia lá, quem sabe, fazer até uma compra e fazer uma ceia para o Senhor no banquete. Quem não queria? Mas aquele homem teve um gesto que chamou a atenção de Jesus. E que gesto é esse? A fé. Porque a Bíblia vai dizer que ele disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Primeiramente se humilhou, humildade, se humilhou naquele momento. Mas disse somente uma palavra e meu criado sarará. Porque eu também sou homem de autoridade. Digo a este vai e este vai, digo a este vem e este vem, digo a esse faz isso, ele faz isso. E Jesus ficou maravilhado e disse assim: nem mesmo em toda Israel encontrei tamanha fé. O que impede você de receber apenas você crer no Senhor, crer nas Escrituras, crer naquilo que Jesus tem para a tua vida. Se você me perguntar o que Deus tem na minha vida, evangelista, o melhor. A Bíblia diz, Isaías 1:18: se espereis, comereis o bem dessa terra. É o melhor que Deus tem para a sua vida. É o melhor, não é o pior. A Bíblia diz em Romanos 8:28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então todas as coisas cooperam para o bem da sua vida. Você pode estar passando este momento difícil, você pode pensar: por que eu estou passando isso? Mas eu aprendo com esta palavra: 8 anos preso numa cama, 8 anos paralítico, através desse problema, foi um instrumento para ganhar 2 cidades para o Senhor. Um instrumento para salvar 2 cidades. Imagina quantas pessoas não foram salvas por conta de 8 anos de um homem paralítico sendo curado. Quantas pessoas não podem ser salvas através desse problema que você está passando? Sabe quando? Quando você contar o que Jesus fez na sua vida. Quando você levar o seu testemunho e falar: eu era antes um paralítico, eu era antes um doente, eu era antes um derrotado, eu era antes um pecador, mas Jesus me encontrou, a unção de Deus me encontrou, me salvou, me curou, e eu estou aqui salvo em Jesus. Ele mudou a minha vida e Ele pode mudar a sua. De maneira nenhuma você pode guardar aquilo que Deus faz na sua vida, não. Você tem que contar testemunho, sim, porque através do seu testemunho você pode salvar outra alma. Sabe quando você estiver lá no seu trabalho, tiver aquela amiga de trabalho incrédulo, aquele amigo incrédulo, e você falar: olha, eu tinha tal enfermidade, fui na igreja, eu busquei a Deus e Jesus me curou. Pessoas podem se converter através do seu testemunho. A Bíblia vai dizer em João capítulo 5 sobre um homem há 38 anos paralítico. Não é 8, é 38, muito mais. E a Bíblia diz que Jesus disse para ele: você quer ficar são? Você quer ser curado? Eu quero, Senhor. E Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e vai para a sua casa. E a Bíblia vai dizer, está aquele homem no dia de sábado carregando a cama em cima dos ombros ali. Alguém vai olhar: não é lícito você carregar a cama. Ele estava carregando o testemunho dele. Ele estava carregando o milagre dele. Eu era paralítico, mas o homem me libertou, mandou eu levantar, e eu estou aqui carregando a minha cama. O que significa isso, evangelista? Carregar a cama, carregar o testemunho, significa carregar o milagre que Jesus operou na sua vida. Significa você levar o milagre que Jesus fez na tua vida, porque Jesus faz milagre. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Você crê? Você pode adorar a Deus por esta palavra. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos daqui a pouco participar da oração, mas eu quero que você entenda por esta palavra. Você não vai participar dessa oração de qualquer maneira, não. Você vai participar dessa oração para receber milagre. Você entendeu? Fala amém. Amém. Receber milagre. Eu não faço nada. O evangelista Rogério, que pregou no primeiro dia da campanha, não faz nada. O pastor Paulo, que pregou domingo passado, não faz nada. Eu, evangelista Vladimir, não faço nada. O que faz é o nome de Jesus. A Bíblia diz: ao nome do Senhor Jesus todo joelho se dobrará, ou seja, a enfermidade se dobra diante de Jesus. Toda língua confessará, aqueles que te maldizem terão que ver a presença de Deus na sua vida. Toda língua, todo joelho se dobrará, toda língua confessará dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. É o nome de Jesus que vai te curar. É o nome de Jesus que vai operar, mas você tem que crer e sair com fé do seu lugar para receber essa oração hoje. Eu vou ungir você com óleo. Hoje ninguém vai tomar azeite, hoje eu vou ungir você com óleo.
para se cumprir a escritura de Tiago, capítulo 5, verso 14. Vou ler aqui para você ouvir nessa noite, para você entender nessa noite aqui que Deus vai fazer na sua vida, mas você tem que crer. Se você não crer, nada acontece. A Bíblia diz aqui: está entre vós alguém doente, chama os presbíteros da igreja e ore por ele ungindo com azeite em nome do Senhor. Fala: em nome do Senhor. É em nome de Jesus hoje que você vai receber o seu milagre. E a Bíblia completa: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Enéas foi salvo e o Senhor levantou ele daquela cama. Hoje você seja salvo por Jesus e levanta desse cenário, levanta desse leito de enfermidade, levanta desse mal que você tem sofrido e dê a volta por cima e conte os teus testemunhos. Amém? Você pode bater palma para Jesus hoje. Queria pedir para os irmãos, se os irmãos não quiserem fazer uma grande fila, quiser sair um por um, fique à vontade. Para os irmãos estar vindo aqui na frente, aqui eu vou estar orando, mas sai do teu lugar com fé. Eu não faço nada, mas Jesus faz. Sai do seu lugar com fé. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está sofrendo, mas eu creio num Jesus que opera. Tem mais alguém que crê? Louvado seja o nome de Jesus. Então sai do teu lugar e vem à frente em nome de Jesus. Se não quiser, não precisa fazer uma grande fila.